Porque chegou algumas vezes, por exemplo, que eu estava muito arrumada, o externo estava maravilhoso, mas o interno não estava. E uma das pessoas que me ajudou no processo foi você, né? Que pra gente mudar, pra gente transformar, são 3 pilares. É a humildade, a verdade e a coragem. Se você não tiver a humildade de reconhecer que teu ego te governa, você nunca vai conseguir acessar a transformação real, a verdadeira autoestima. A verdade, para você entender que você não é perfeita, baby. Você veio com defeitos. Você, eu, a Bia, todos viemos com defeitos. E coragem. Coragem para enfrentar, porque autoconhecimento dói. É desconfortável, machuca, mas é libertador. Tem uma passagem na Bíblia que eu não vou saber dizer bem, mas vão entender. Mas é onde Jesus fala que se a gente se nutre da verdade, ela te libertará. E é exatamente isso. Se você não tiver a verdade diante de você, consciência, você vive preso nas celas emocionais, em tudo que te apresenta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cafés e Sentidos. Sou Artemis Moura. Eu sou Bia Mello, faz o teu café e vem viver com sentido. Como a autoestima é realmente construída e por que quase ninguém consegue. Então, eu acreditava por muito tempo que a autoestima, ela estava associada a se vestir, a se maquiar, a estar bem apresentada. E no meu processo de desenvolvimento, eu comecei a perceber que não era só sobre esses pontos que fazia com que eu tinha autoestima alta. Porque chegou algumas vezes, por exemplo, que eu estava muito arrumada, o externo estava maravilhoso, mas o interno não estava. E uma das pessoas que me ajudou no processo foi você, né? A bagunça interna. Quem não viveu? Eu também já estive nesse lugar. O nome mesmo já diz, né? Autoestima. É você se autoestimar. É o quanto você se valoriza, reconhece o seu valor. E por muitas vezes ancoramos o nosso valor a algo externo, como você trouxe. Beleza, vestimenta, é o que a gente quer mostrar para o mundo, né? Mas e não quer dizer que você não tenha que ter esse cuidado com você, com a sua imagem externa. Mas é o objetivo que você busca o tanto, é o excesso disso. E sem organizar por dentro, porque tudo que reflete lá fora é o que a gente carrega dentro. É muito bom esse ponto que você sempre trouxe para mim, essa questão de organizar o que está dentro, né? E a autoestima, para mim mesmo, ela traz muito também a questão da validação. Então, quando a gente se sente validado, é como se eu necessitasse, para minha autoestima estar alta, uma validação. Então, há muitas vezes, você se arrumar é para que as pessoas notem e digam assim, você tá linda, você tá perfeita. Para justamente, agora eu tô me sentindo bem, tô me sentindo, a autoestima foi lá em cima. E hoje eu percebo que a autoestima, de fato, é aquilo que tá dentro. Não importa muito a opinião das pessoas. E eu acho que isso é uma construção, claro que nem toda hora vai estar, né, mais alinhado, mas a minha evolução como pessoa foi, de fato, construir essa autoestima. Que a validação, gente, todos nós seres humanos, né, na verdade, temos essa necessidade do pertencimento. Quem é que não gosta de ser elogiado? Eu adoro. Só que até que ponto que eu preciso daquilo para eu me sentir bem, para eu ancorar o meu valor? E aí que vale, porque se você chega no local e tem uma mulher mais bonita que você, pronto, acabou contigo. Acabou. Se você chega no teu trabalho, ambiente de trabalho, e tiver um profissional melhor que você, pronto, você também zerou ali, você não serve para nada. Então, todas as vezes fazer essa comparação, dessa validação de querer ser validada pelo outro, é como você ancorasse a todo tempo, precisasse do outro para te mostrar o teu valor.
Mas o nome mesmo, como eu disse, é a gente que se dá, não é o outro. E a autoestima, ela não é aprendida, ela é construída. Ela é construída, ela não se aprende como um manual, que a gente vê muito na internet, pessoas dando dicas, tantas dicas para você construir a autoestima. Mas não tem outro caminho se você não buscar se conhecer. Não existe outro caminho, não tem como você chegar e pegar um script lá, um manualzinho e seguir aquele manual para construir a tua autoestima. O que é de valor para você não é para mim, talvez. É uma coisa muito exclusivo. Eu vou trazer um exemplo. Você já percebeu como o mercado de luxo, ele te vende o produto dele? É um produto caro. Exclusivo. Por isso que você paga caro. Nós somos um produto também. Exclusivo. Não tem outro ser igual a você, igual a mim, igual a você que tá aí. Até quem é gêmeos da mesma placenta são diferentes. Completamente. E são únicas. E é exatamente da essência. Então, quando você lá atrás é concebido, o Criador não fez outro igual a você. Quando a gente tem isso dentro da nossa cabeça, quando a gente entende dessa essência, é quando a gente para com essa comparação. Porque a comparação, ela sempre vai existir. Mas eu sempre falo em questão da inveja. O que acontece com a autoestima hoje, em relação a grande parte das mulheres, é porque buscamos ser perfeitas. Nós estávamos aqui fazendo um teste antes e estávamos errando em alguns passos, que isso acontece de forma natural. Mas eu estava conversando com Bia e até falando para ela, você percebe o quanto a gente busca a perfeição? Na fala, é a palavra que tem que encaixar. A gente quer que saia tudo igual, tudo perfeito. E a gente quer fazer aquilo que... Por que buscamos essa perfeição? Chega a ser uma arrogância da nossa parte, uma prepotência. E é aqui que pega a construção da autoestima. Porque todo mundo quer esconder as partes feias. Ninguém quer mostrar as partes feias. Ninguém. Todo mundo quer esconder. Todo mundo quer mostrar só o que é bonito, né? E eu gosto muito de dar o exemplo da inveja. Quem é que assume que tem inveja? Você já assumiu que tem inveja de alguém? É verdade, é uma pergunta boa. Ninguém assume. E aquela história de inveja branca não existe. É inveja. É inveja, não existe branca, vermelha, nem não, ela é inveja. É inveja. E quando a gente tem isso, eu sempre trago a inveja como um ponto positivo, porque por muitos anos da minha vida eu acreditei também que sentir inveja era algo muito ruim. Então, quando eu sentia, eu também ficava calada e reprimida ali. Mas a inveja era uma bússola para te mostrar o que pulsa dentro de você. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela estava saindo da academia e ela viu uma mulher saindo também e entrou numa BMW. E ela olhou, ela falou assim, por que não eu? Eu falei, por que não você? Olha isso. Ela falou assim, pois eu vou buscar estratégias para comprar a minha BMW. Ela sentiu a inveja, ela reconheceu a inveja. E foi atrás daquilo que queria. E é assim que funciona. Quando a gente usa a inveja para olhar para si, mas isso a gente só consegue também quando a gente tem autoconhecimento. Para evoluir, para crescer. Porque a inveja... Buscar os sonhos. Exatamente. Não é sobre olhar para a inveja, fazer olhar com maldade com o outro. Por muito tempo, eu reprimi um desejo dentro de mim que era sobre academia. Eu tinha uns 20 anos, 22 anos, eu namorava com um rapaz e esse rapaz, ele vivia nesse meio fitness. O que eu vivo hoje, ele vivia. E eu era a bruxa da história, tá? E eu falava pra ele sempre, nossa, em pleno sábado você vai treinar? Você só vive dentro daquela academia, aquele povo não tem nada pra fazer. Gente, como eu desdenhava das pessoas que estavam naquele meio. Só que hoje, quando eu olho pra situação, era um desejo meu, só que eu não me achava capaz de conquistar e eu criticava as pessoas que faziam. Olha a inveja. Só que eu não assumia a inveja. E eu acho que muitas pessoas têm isso, né? De tipo, julgar o outro pelo que tá fazendo. Isso acontece muito. A gente vê
essa questão da corrida, que ficou bem alta, né? Então, todo mundo que vai correr, aí quem não corre fica criticando, né? Acordar logo cedo pra correr. Então, assim, é aquela vontade de fazer e não faz. Muitas das vezes é isso. Não, É essa distorção. É o inconsciente inconsciente trabalhando, né? trabalha sem ele perceber. Então, ele é mais fácil para ele criticar do que ele olhar e falar assim, poxa, se isso aqui encontrou um lugar de desconforto dentro de mim, tá batendo uma ressonância aqui, Alguma coisa tem. o que me impede de conquistar e de fazer isso também? Talvez nem seja corrida, talvez seja uma outra habilidade. Só que o quanto a gente reprime os nossos desejos É isso por mesmo. falta de achar da autoestima. Eu não acredito que eu sou capaz, então também eu não vou me movimentar para fazer. Eu prefiro ficar no meu lugar de conforto e criticando quem faz. E é interessante esse ponto, esse tema autoestima que a gente trouxe hoje para vocês, é que quando a gente pesquisa, eu e a Artemis, a gente fica estudando. Quando aparecem os temas que estão correlacionados ao que a gente vive também, a gente vai estudar, a gente vai em busca, livros, né? Outros podcasts também que a gente assiste. E é interessante como mostra também pessoas de alta sociedade, pessoas que tinham uma vida, mostrava, boa, que entram em depressão, por exemplo. Sim. Porque a depressão, ela é um ponto fortíssimo, onde é ligada à autoestima, Sim. não é isso? E assim, a gente conhece de fato o momento de depressão da nossa vida real e sabe que não está ligado a, tipo assim, está, no meu caso, que trabalho com beleza, está sempre arrumado. Eu maqueio várias mulheres, por exemplo, que têm depressão e a autoestima fragilizada, né? Então, essa questão de trabalhar o interno, de fato, é a cereja do bolo. Sim. É o diamante. É bem interessante você trazer a questão da depressão. O que acontece hoje, eu vendo e trabalhando com desenvolvimento humano, é que as pessoas hoje não conseguem mais viver no desconforto sentindo. Então, eles buscam distrações. Então, às vezes, você tá naquele dia que você não tá bem, você não tá legal. Aí você busca, eu vou beber para passar. Eu vou viajar para passar. Eu vou, sei lá, fazer alguma coisa para passar. Mas você não atravessa aquele momento, você não olha para aquele momento, você não quer sentir aquele momento, te entender naquele momento. Então, as pessoas fazem o quê? Acredita que eu tô num quadro depressivo. Que já percebeu como as pessoas normalizam? Tudo no momento triste, eu estou num momento depressivo. Tô numa deprê. Né? Ninguém vive, gente, 100% bem. Nem eu que trabalho e tenho todo o conhecimento, não sou isso. Mais uma vez a gente volta para o mesmo ponto. Perfeição. Você não tem a liberdade de se sentir imperfeita. E isso só acontece quando você se conhece. Porque a autoestima, ela tem os pilares. Quando você traz das mulheres bonitas, mas por dentro estão bagunçadas, vamos dizer E os famosos, assim. né? A gente viu Muitos famosos que acontecem, muitos também dentro até do meu nicho mesmo, de pessoas que eu lembro quando foi em 2018 ou 2017, um coach que eu gostava muito, era brasileiro, mas morava fora do Brasil. E ele acompanhava umas meninas que eu gostava muito, que foram o meu boom ali de despertar para mudar o estilo de vida. E eu lembro que ele se suicidou. E para todo mundo foi um choque, porque ele era bem sucedido, ele era um homem bonito, ele buscava essa vida de estilo saudável. Infelizmente, isso acontece todos os dias, né? Eu cresço, assim, o número tá aumentando cada vez mais. Por quê? Gente, autoconfiança é diferente de autoestima. Nem todo mundo que tem autoconfiança tem autoestima. Autoconfiança é o quê? Verdade, eu achava que era muito junto, acredita? Não. A autoconfiança é a capacidade que você tem de realizar as coisas. Todo mundo tem capacidade de realizar o que quiser. Só basta querer e fazer. E fazer. A autoestima
ela não é a mesma coisa. Nem todo mundo que é autoconfiante tem autoestima. E é por isso que muitos acabam entrando por esse caminho do suicídio, da depressão. Tem um estúdio que é um estúdio inglês que em 2016, antes pandemia, que muita gente pontua que depois da pandemia teve um número muito alto de depressão e ansiedade. Mas antes da pandemia teve esse estudo onde muita gente com excesso de vaidade, o tempo inteiro de ostentação, são pessoas reprimidas e que leva a suicídio. Olha só isso. A todo tempo são pessoas que buscam a autoconfiança, autoeficiência. Nós mulheres somos campeões nisso. Verdade. A multitarefa, a que adora ser tarefenta, como diz a nossa amiga Juliana. Então, as mulheres, eu sou capaz de fazer tudo. Quando? A superação. É um ponto muito importante de a gente trazer quando a mulher passa por uma superação. E eu falo de um lugar que eu vivi isso. Quando eu saio daquele lugar, eu me sinto a mulher foda. Eu saí, eu enfrentei um divórcio, eu enfrentei cuidar de 2 filhos, eu mudei de estado. Nossa, quando eu recebia mensagens e falava assim, nossa, Artemis, você é inspiração. Você é a mulher foda. Eu peguei o ego aquilo, também, né? É a validação. Eu peguei aquele post-it lá e grudei na minha identidade. Mulher foda. Só que a mulher foda, para a mulher que não tem autoestima, é a mesma raiz. Boa. Fique surpresa você ou não. Mas é a mesma raiz. É buscando ser perfeita. A foda se esconde completamente do lado escuro dela. Não quero mostrar. E a outra se sente tão insuficiente que ela só consegue enxergar as imperfeições dela. Quando coloca as duas no mesmo lugar, buscando a perfeição. O pano de fundo das duas, quando traz a mulher foda e a mulher com a baixa autoestima, é o mesmo. Quando a gente olha, é buscando esconder o óbvio, que somos imperfeitos. Isso não tem outro caminho, gente. E quando a gente começa a rotular em um lugar muito perigoso, principalmente para as mulheres que adoram falar na frente do espelho que são fodas, é o quanto isso vai te consumindo por dentro. Quando Bia fala sobre não se abandonar, foi o que ela aprendeu no processo. É justamente aqui. A autoestima é quando, mesmo no caos, você não se abandona. Porque muitas vezes a gente é crítica, a gente se julga, a gente dá lá as chibatadas na gente quando a gente erra. Como você se comporta, qual é a sua comunicação quando você erra? Isso vai definir muito sobre a sua autoestima. Porque não pense que eu que tenho minha autoestima hoje em dia, que eu não tenho um momento ruim. Eu tenho momentos ruins, sim. Só que a diferença é que eu entendo aquele momento, eu me permito sentir, eu reconheço o que está acontecendo. Isso. E eu sigo. Mas eu não deixo de sustentar o que eu escolhi para mim. Eu não me misturo no caos que a vida me apresenta. Porque se a gente se misturar todas as vezes que vêm as circunstâncias da vida, a gente nunca avança. Não avança. Porque a vida é como é. E quando você entende também que você é como é, as coisas mudam. Entenda uma coisa, todos nós somos feitos de luz e sombra. Você tem um lado bonito e um lado feio. Você querendo ou não. Você aceitando ou não. Isso é fato. Todos nós. Então, quando a gente integra isso, que é no autoconhecimento, quando eu reconheço os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Quando eu reconheço e integro isso dentro de mim, eu já não fico tão refém do mundo. Eu não fico refém da validação alheia. Eu não fico refém do que o outro vai me reconhecer ou deixar de me reconhecer. Porque eu sei o meu lado ruim, só que eu também estou trabalhando para que isso venha ter uma luz, amadurecer.
Mas eu vou olhar para o outro lado que tem muito mais a luz mesmo, o meu lado luz. Quando eu percebo essa integração dentro de mim, eu já não preciso viver nos rótulos da perfeição, porque isso cansa, gente. Isso cansa. Não é sobre Deixa de ser você, né? Sim. Você não é você deixar de se arrumar, de se maquiar, de buscar a estética que muitos hoje estão buscando as cirurgias plásticas, né? Não é sobre isso. Mas é sobre você buscar essas ferramentas quando você estiver muito bem resolvida e harmoniosa com você. Quem você é de fato. Então você vai buscar isso como algo assim, hoje eu me olho no espelho, eu tô bonita, eu tô me sentindo bem. Mas eu posso hoje fazer isso. E não buscar na necessidade pela felicidade, como você trouxe no início da conversa. Isso. Era muito associado para mim a autoestima. Quando eu falo do processo de não se abandonar, que eu até falei no último podcast, é sobre isso, é sobre... E você trouxe uma fala muito que eu tinha registrado aqui, inclusive, que a autoestima, ela não é assim, eu tenho autoestima e pronto, acabou. Não, ela é a construção. Aí você trouxe assim, hoje que a minha autoestima está em dia, então é isso, gente. A autoestima é se manter em dia. Entendi. É a gente entender, não é isso? A gente entender que vai ter o dia dos caos, vai ter os dias ruins, mas a gente, quando não se abandona, e quando eu falo de não se abandonar, não é porque, assim, eu vou me arrumar todos os dias, porque tem também, quando fala assim, não se abandonar, é tipo não ficar desleixada. E não se abandonar não é só sobre a gente voltar à autoestima, né? É em todos os aspectos, não é só sobre beleza. Sabe? Que também eu acreditava que se abandonar, uma mulher que estava mal cuidada, ela tá abandonada de si. E de fato existe esse abandono sim. Quando ela tá. Mas não significa que que ela tá com autoestima ou sem autoestima. Sim. É algo interno. É porque o reflexo dela de interno tá só refletindo na imagem dela. Porque tudo que a gente tem dentro, a gente vai refletir lá fora. Quem me acompanha, acho que já viram várias vezes quando eu trago o meu antes e o depois. O meu antes, eu estava acima do peso, eu engordei muito antes de ser mãe com o meu primeiro filho. Então, eu estava muito acima do peso. Eu lembro de um episódio do meu ex-marido chegar em casa. Meu ex-marido chegava em casa a cada 11 dias. Ele chegava para mim e falava assim, toma um banho, vamos ao salão. Ele me levava pro salão. Ele chegava no salão e me colocava pra eu me arrumar. Isso eu já era mãe, tá? E deixa eu dizer, tu achava isso o máximo? Não, eu ia birrenta. Porque eu não queria. Que era um cuidado dele. Não, hoje eu vejo que sim. Hoje eu vejo ele, na verdade, me olhando e falando assim, meu Deus, o que tá acontecendo com a mulher que eu casei? Porque eu chego aqui em casa, não existe mais. E não era questão de dinheiro, não era questão disso, não era questão de nada. Eu não tinha mais vontade nenhuma. Você tava deixando de olhar pra si, né? Eu já estava me abandonando há muito tempo, só que eu não me dava conta. Eu era muito imatura emocionalmente. Muito imatura. Eu não dava um passo sem ninguém. O que tava dentro há muito tempo, silencioso, né? Porque chegou não começa uma de uma hora pra outra, nada é do nada. Essa frase ficou pra mim. Nada é do nada. Nada do nada. Vai devagarinho começando, aí aquilo dali vai deixando. Até o fato, eu acredito muito, a gente até conversou ontem sobre a questão de arrumar a casa, por exemplo. O fato de deixar várias pilhas de louça, o guarda-roupa desarrumado, ali é um abandono. Sim. Todo o teu externo reflete quem você é de fato, gente. E aí você chegou a esse ponto. Eu cheguei a esse ponto. E ali, hoje eu vejo, gente, antes eu não via, tá? Então hoje eu vejo o quanto ele ainda tentou me resgatar, mas é aquela história. Você quer ser ajudado? Nem sempre todo mundo quer ser ajudado. É verdade. E naquele momento eu era a mulher tirana, birrenta. Eu só brigava. Pra você nunca tá bom? Eu não tô rindo. Como a gente olhando de fora hoje, a gente vê, né? É um ego, gente. Quando eu falo sempre que pra gente mudar, pra gente transformar, são 3 pilares.
é a humildade, a verdade e a coragem. Se você não tiver a humildade de reconhecer que teu ego te governa, você nunca vai conseguir acessar a transformação real, a verdadeira autoestima. A verdade, para você entender que você não é perfeita, baby. Você veio com defeitos. Você, eu, a Bia, todos viemos com defeitos. E coragem. Coragem para enfrentar, porque autoconhecimento dói. É desconfortável, machuca, mas é libertador. Tem uma passagem na Bíblia que eu não vou saber dizer bem, mas vão entender. Mas é onde Jesus fala que se a gente se nutre da verdade, ela te libertará. E é exatamente isso. Se você não tiver a verdade diante de você, consciência, você vive preso nas células emocionais, em tudo que te apresenta. Na validação, na comparação, na rejeição, se sentindo insuficiente, pequena. Olha quantas células emocionais vocês estão presas, mas o ego, ele governa tanto a tua vida que você não percebe que ele não te permite enxergar que você está no meio do caos. Porque muita gente acredita que para mudar é deixar de ser você. E na verdade não, gente. O autoconhecimento, ele te traz de volta para casa. Você se conecta com a sua essência de fato de quem você é. Você se tornou essa pessoa que você é hoje porque foi aprendido. Foi aprendido lá atrás, no meio foi moldado, mas não é você. Acredite, não é você. E eu vou te dizer, Artemis, depois que eu comecei a alinhar a minha autoestima, eu comecei a perceber uma fala que você trouxe aí, que é a da rejeição. Quando a gente de fato, está alinhada, você começa a perceber que tal rejeição não vai lhe deixar para baixo, não vai lhe deixar ruim, não vai estar no centro da sua vida. Nem a rejeição, nem a fala, a crítica do outro. Você parece que tá vendo o mundo de outro jeito, sabe? E eu tô dizendo aqui, gente, nem toda hora eu estou assim, não. De fato, tem dias que eu não enxergo com as lentes que é para enxergar, que o nosso Criador deu, porque ele nos ensina muito bem isso. Mas quando a gente, de fato, está alinhado, quando a gente tá... eu sempre tô trazendo isso no meu dia a dia, nos meus stories, por exemplo, a questão da rotina, a questão de acordar cedo e não acordar cedo, eu li uma vez que era espiritual, e eu acredito. Mas o fato de iniciar o dia programando o que você vai fazer com a sua rotina, seja escutando alguma coisa, seja uma oração, seja olhando a sua agenda, você consegue alinhar tudo o que vai acontecendo. E isso está ligado também à autoestima. Sim. Porque vai ligando o que acontecer de errado no meio do caminho, mas você tem aquele roteiro do que pode ir, do que pode mudar para o plano B, por exemplo. Então você consegue ter maturidade. Sim. Porque eu tô trazendo isso pela questão assim da minha rotina, o quanto mudou e o quanto ajudou a alinhar a minha autoestima. Foi quando eu comecei a ter rotina. É porque entra a tua autoconfiança. Se eu consigo tomar de conta do meu dia, eu sou capaz. Isso. A autoestima acontece naturalmente. Por quê? Mais uma vez, é a minha estima. A partir do momento que eu tenho disciplina para dar conta do meu dia, gente, eu tô me tirando do caos. Isso. De viver acelerada, então, de viver atropelada. Justamente. E quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. E é uma das coisas que a gente já pontuou várias vezes. Sim. Em relação de amizade, em relação de sociedade, a questão de estar sempre se atropelando, né? Aconteceu muitas coisas e nisso eu comecei a me policiar de verdade. E a partir do momento que eu tenho essa rotina inicial do dia, o planejamento na escola, por exemplo.
Muda completamente. Muda, então, de fato, aí hoje eu entendo assim, minha autoestima tá ótima, por exemplo, na escola, porque tá todo mundo alinhado, tá tudo acontecendo do jeito que eu quero. Mas não é só a autoestima porque eu sou bonita, porque eu fui arrumada pra escola, por exemplo. Não, é porque eu organizei as ideias. E primeiro, isso te traz um eu me bem-estar. conheci a um ponto de que a minha psicóloga também sempre trouxe isso. A minha lista de tarefas antigamente, Artemis, antes de você me conhecer, por exemplo, era enorme. Eu tinha que fazer isso. Aí a minha psicóloga começou a me ensinar assim: Bia, se tu sabe que tu não vai dar conta, diminui a tua lista. Autossuficiência. Você E querendo até isso. dar conta de tudo, ser Então, perfeita. gente, até a questão da sua agenda com as listinhas, com poucas tarefas, mas que você dê conta, que você olhe pra você naquele momento. Eu não tinha horário de almoço, por exemplo, na minha agenda. E hoje eu já consigo colocar nesse horário aqui, eu vou jantar, vou almoçar. Então, o fato disso alinha de fato a autoestima. Sim, acontece de uma forma Você natural. eleva de forma natural. Porque quando, gente, por isso que eu falo que a autoestima, ela é autoconhecimento. Se você não se conhece, imagina, você não sabe os teus limites. Você não reconhece os teus limites, você não reconhece a demanda que você aguenta, você vai aceitando, porque mais uma vez, o ego tá no controle, então eu quero mostrar que eu sou eficiente naquilo que eu faço. E no pode final ver, não é nada, não é eficiente em nada. E você pode perceber que a tua autossuficiência, na verdade, te traz depois uma exaustão tão grande, porque você tá querendo ser quem você não é. E cansa ser quem a gente não é. Cansa demais quando você traz em relação à rejeição. Eu sempre parto do ponto que todos nós somos livres. Dói ser rejeitado? Claro que dói. Me incomoda quando eu levo fora. Me incomoda quando eu recebo não. Mas isso não define quem eu sou. Isso. E sair desse lugar... Pra mim foi algo assim, e falo, viu? Isso aconteceu de uns 3 anos pra cá. Isso. Porque autoconhecimento são camadas, gente. Nós temos muitas nuances. Não quer dizer que você evoluiu numa parte, você acendeu a sua luz lá naquela parte, que tudo foi acendido dentro de você. Não foi, gente. São várias nuances, a gente tem muita profundidade pra gente olhar. Então, por isso que eu gosto de usar muito a inveja pelo lado positivo. Se bateu e me confrontou, opa, é uma área minha que precisa ser olhada. É uma área minha que precisa de luz. Quando a gente muda nossas lentes, a gente sai daquele lugar de coitada, de vítima da história toda. Então, a rejeição, ela machuca muito. Porque o ser humano necessita muito do amor. Eu já falei isso várias outras vezes e falo muito nas minhas redes sociais. A gente gosta de ser amado, a gente gosta de ser querido, de ser gostado. Só que isso não pode definir, não pode ancorar e definir a tua vida, quem você é, se o outro não te quiser. Se o teu patrão olhar pra você e falar assim... Não define você, né? Se o teu patrão chegar e falar assim... O que acontece muito no meio empresarial. As pessoas estão indo para dentro do trabalho buscando reconhecimento. Reconhecimento de líderes. E quando não existe esse reconhecimento, eles acabam pegando aquilo como na identidade. Aí, por exemplo, te pedi um formulário lá, trouxe o projeto para mim. Pô, Bia, não ficou do jeito que tá. Pode melhorar aqui, pode não sei o quê. Você sai de lá, nada para ele serve. Mas sempre uma exigência. Gente, entenda uma coisa. Todos nós... Todos somos utilidades, principalmente dentro do meio profissional. Quando você entende isso, você vai livre trabalhar. Olha para o seu trabalho como crescimento. Olha para o seu trabalho como desenvolvimento. Ele não está ali para te amar, ele não está ali para te gostar, ele não está ali para ser pai teu não, nem mãe. Só que o adulto que busca reconhecimento... Eles estão buscando reconhecimento de pai e mãe, em líder, em chefe. E aí, por isso, mais uma vez, sem autoestima, olha o quanto esses colaboradores trazem problemas para dentro de empresas, dentro de sociedades.
e cria uma frustração, né? Uma coisa. Eu lido com E a isso todos os rejeição dias. parte disso. Se você não tem um emocional curado, um emocional equilibrado, não, porque eu não gosto nem dessa palavra, mas é de realmente você reconhecer, pô, se não gostou, o que eu tenho que fazer para melhorar? Porque nunca vai ser sobre o teu líder. Isso. Vai ser sobre a tua evolução, a tua expansão como ser E humano. se você se conhece bem e sabe que aquele ponto não pertence a você, você vai dizer, não, ok, mas não é sobre mim. Nunca vai ser sobre você. Porque dentro do empresarial é sobre, na verdade, a tua utilidade sobre as coisas. Agora, se você não tem confiança em você, se você não acredita em você e o teu valor está ancorado no que você faz, a validação do outro, ferrou. Podem te explicar milhões de vezes que você não vai entender. Você não vai entender. Só que quando eu sei quem eu sou, eu tenho segurança. Ok, onde que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Beleza, então. Passou, atravessou. Você, até quanto tempo você tem? Aí entra a autoestima, viu? Para confronto, para pressão. E entra também a maturidade, né? Sim. São duas construções que eu acho que andam muito junto, né? A questão da maturidade. É a mesma coisa. Quanto mais eu busco a autoestima, fortalecer minha autoestima, mais madura eu fico, porque eu me conheço. Eu não entro no caos dos outros. Então, quando eu começo a olhar para mim, sem olhar para o que o outro faz comigo, eu consigo lidar com a vida e com as pessoas. Então, na rejeição, voltando para a rejeição, quando eu entendo que as pessoas são livres para serem o que são, eu entendo também que eu sou livre para ser o que eu sou. E isso me traz uma maturidade de falar assim, não me serve ficar aqui. Eu vou me retirar. E eu não vou explicar, eu não vou falar, eu vou me retirar. Só que tem muitos contextos, gente, que tem muita gente que se cala para não enfrentar. Isso não é maturidade. Não é maturidade. Então, por isso que a pergunta é: o quanto você enfrenta confronto e pressão? E volta a autoestima. A autoestima começa a desalinhar e ficar lá embaixo. De novo, porque na verdade você não teve. Porque, mais uma vez, gente, que fique claro, a autoestima, a autoestima é um autoconhecimento onde eu me reconheço com os meus valores, com os meus talentos, tudo que eu tenho de bom para oferecer para o mundo. Eu reconheço isso dentro de mim. Eu não preciso de alguém para reconhecer. Eu sei quem eu sou. Eu respeito as pessoas também como são. Então você não consegue se misturar num caos com todo mundo. Só que todas as vezes que você aí fala da rejeição, as pessoas que são livres, a gente vai falar um pouco agora sobre, vou entrar bem rápido, relacionamentos abusivos. Vocês já perceberam quantas mulheres lindas vivem relações abusivas? Existe autoestima? Ela é distorcida, é uma autoestima fake. Completamente. E às vezes, muitas das vezes elas são muito bonitas, por exemplo, e vivem nesse relacionamento, aí começa a fazer a estética, né? A estética. Que não sou contra, eu acho maravilhoso, né? A gente até já conversou sobre, mas em alguns pontos é pra mascarar. Totalmente, é uma maquiagem, que nem a maquiagem que a gente faz aqui, a gente chega em casa, mesmo que seja prova d'água, se a gente for lavar, vai sair. É a mesma autoestima. E o que faz elas ficarem dentro de relacionamentos abusivos? É que elas não se sentem livres para saírem. Aí começa, porque fulano não teve responsabilidade afetiva por mim. Você tem? Por você mesma? A maioria não tem. Porque ele não fez isso por mim, não me respeitou. Você tem respeito por si mesmo? O outro só faz com a gente o que a gente permite. É o que a gente mesmo faz com a gente. O que a gente mesmo faz com a gente, A permissão só é consequência. Mas antes do outro fazer, eu já faço comigo. É por isso que o outro faz. Porque é familiar.
Se você se julga, você vai julgar o outro também. E aqui vem o pilar da autoestima, que é a autoimagem, a principal. É a forma que você se enxerga. Então, se eu me cuido, me olho, me estimo de uma forma muito negativa e pesada, o outro vai fazer a mesma coisa comigo. Mas é porque já é familiar, o meu cérebro já identifica aquilo ali. Já vou anotando aqui. O cérebro já identifica e fala assim, gostei, eu tô em casa. Então o outro só faz com você aquilo que você mesmo faz com você. Aí tá cheio de adulto mimado, apontando o dedo e colocando culpa que não existe mais mulher para relacionamento, que não existe mais homens para relacionamento. Para de olhar pro outro. Olha para ti. Olha um pouquinho para dentro. Vai cuidar das feridas, tá tudo muito bagunçado. Eu gosto muito de usar essa palavra bagunça, que uma amiga minha até falou assim pra mim. Eu nunca entendi por que você falava que você não gostava de gente bagunçada. Até eu assisti uma aula sua. Ela veio pra travessia e ela entendeu por que eu falo. São pessoas bagunçadas emocionalmente. E por muito tempo, como eu não tinha autoestima, eu só me conectava com essas pessoas bagunçadas. Porque você estava na bagunça também, né? Porque o meu interno reflete. Lembra que os nossos pensamentos não são silenciosos? Eles atraem exatamente aquilo que eu sou. Então, todo mundo verbaliza, eu quero ser próspera, eu quero ser magra, eu quero ser madura, eu quero ser mais segura. Mas quando vê, você só quer, você não decidiu ser. É muito diferente querer e decidir, gente. E quando você traz dos relacionamentos abusivos, eu tava lembrando de um livro que é indicado pela Camila Vieira, que é A Dama, Meu Senhor e Meu Amado. É A Dama, Meu Senhor e Meu Amado. É o livro. E ele traz muito essa questão da mulher se olhar para si. Ela fala muito, ela conta várias histórias sobre a mulher se reconhecer. E é tudo isso que a gente tá falando hoje. Sim, eu acompanho muito. É a autoestima. É quando tem um trecho do livro que fala sobre o comportamento da mulher, sobre quando ela olha para dentro de si, quando ela começa a se amar, a cuidar do seu jardim. Eles usam muito essa palavra do jardim. Sim. É o florescer, né? Começa a florescer e começa as pessoas ao redor, no caso o seu amado, vai chegar junto, né? Sim. E vai ser a pessoa, de fato, da forma como você tem cuidado do seu jardim. Sim. Então é bem interessante aí para quem tá assistindo, quiser acompanhar o livro. Eu tava aqui pensando e quero te fazer uma pergunta, né? Sobre homem, a gente fala muito sobre mulheres aqui, é o nosso nicho, mas você acredita assim que o homem, entre o homem e a mulher, o homem ele tem mais baixa autoestima do que a mulher? Acontece por conta da criação, às vezes. Não é que existe um número maior, índice maior entre homens e mulheres. Mas sim, existem muito na parte da vida dos homens, porque o menino lá, quando criança, ele é muito reprimido. Ele é muito reprimido no sentido de, homem não chora, levanta. Isso que eu pensei. Homem não pode sentir, homem... Então vem com uma construção de masculinidade muito distorcida. Então ele cresce, e isso processa nas crianças, gente, não porque ele quer e não porque pai e mãe é ruim também. Mas a criança, ela processa aquilo ali de forma muito diferente e ela entende que, principalmente os homens, eu não posso chorar, eu não posso sentir, eu não posso ser frágil. Então eles começam a reprimir as emoções. E isso uma hora transborda. Transborda muito, porque você imagina você não entender as suas emoções, imagina olhar para o outro e falar assim, por que ela pode e eu não posso? E é onde eu vejo muito que existe uma falta de cuidado. Eu lembro que quando eu comecei a ser mentora, chegou um rapaz para mim que era da corrida e ele perguntou para mim, por que não mentora de homens no desenvolvimento humano? Aí eu fiquei com aquilo entalado em mim e achei bem interessante o quanto aquilo foi confrontoso para mim. E eu comecei a analisar que realmente tem pouca procura e tem poucos profissionais também que atendem
O homem nesse sentido, do sentir, das emoções, de se entender, de se conhecer. E quando a gente olha para os índices de feminicídio, que cresce cada vez mais, pode ver que são homens emocionalmente frágeis. São homens que completamente lá atrás, eles não sabem lidar com a rejeição. E rejeição, gente, é imaturidade. É emocional, imaturo. Por isso que eu trouxe esse tema, assim, essa questão de homens e mulheres, porque de fato tem uma ideia de que as mulheres amadurecem mais rápido do que os homens, né? E quando a gente fala de amadurecimento, aí entra de fato a questão da autoestima. Porque eu vejo muitas criações assim dos meninos, né? Como você falou, não pode chorar. Tem aquela questão também assim de pegar muitas mulheres, né? Você vai ser um pegador, vai namorar muito. É associado o homem a aquele namoro, né? A ter muitas mulheres. Eles, na verdade, os homens, eles são criados, eu vejo muito assim, o valor deles sempre são ancorados, e nós também, mulheres, tá? São ancorados, mais uma vez, ao externo, que se você vê, você precisa pegar-se muita mulher para validar que você é homem. Você só é homem se você tiver um cargo muito bem sucedido na sua vida. Você só consegue mulher se você estiver ganhando X. E isso a sociedade vende à torta e direita dentro da internet, gente. Então, mais uma vez, se você não tem reconhecimento do teu próprio valor, muitas mulheres se relacionam com homens por causa de financeiro. Dependência total. Ela não vai pelo que ele é, mas vai pelo que ele proporciona a ela. Tu já imaginou os dois bagunçados? Que relacionamento que vai dar? Aí dá problema. Mas os homens, muitos homens têm sim essa repressão, são seres assim que levam a se reprimir. Não generalizo, porque tem homens que... não dá pra generalizar, jamais. Tem tanto homens que eles reconhecem. Mulher, a gente não tá aqui pra generalizar, claro. Eu tenho um filho que, eu falo que os dois, eles têm assim, uma sabedoria. Eu agradeço muito a Deus todos os dias para me conduzir a essa educação. Porque Luiz Miguel e Alice, principalmente o Luiz, que é um menino de 13 anos, ele reconhecer as vulnerabilidades dele. Ele se enxerga, ele vê que ele é frágil. E que aquilo não nega ele que ele é homem. Ele mesmo fala. Então, isso, eu sou muito, muito grata de ter esse amadurecimento hoje para conduzir isso. Porque muitos pais bloqueiam nos seus filhos os talentos deles, a forma de eles serem em essência. Dá um exemplo bobo. Se você vê pai e mãe que nos assiste, quando os filhos são bons em algo, eu falo bom em algo, gente, eu vou dar um exemplo dos meus filhos. Os meus filhos, lá em casa, não tem ninguém com habilidade de desenhar. Não tem habilidade de desenhar, não tem habilidade para, sabe? Minha mãe é costureira. E meu pai também foi alfaiate, que chama, né? Mas eles cresceram longe dos meus pais. Mas o que eu acho mais interessante, eu tava até falando pra Bia enquanto ela me maquiava, que o dom de Luiz Miguel e de Alice é o desenho. A Alice, ela me pede telas. E as telas são incríveis que ela desenha. Eu já vi, tá, Alice, as suas. Luiz Miguel, ele pega aquelas massinhas de modelar, ele faz cada personagem lindos. E eles desenham também, criam personagens com papelão, com aqueles arames que fecha pão. Gente, quando eles me chamam pra brincar de massinha, eu só sei mal fazer a cobrinha. Criatividade zero em relação àquilo. Então, assim, o dom do teu filho é aquilo que ele não tem um exemplo dentro de casa, que não foi ensinado por você ou pela sua esposa. Isso não foi ensinado a Luiz Miguel e Alice. Nasceram com isso, é o DNA, faz parte deles. Isso é a essência deles. Aí, quando eu chego pra eles e falo assim, filho, vamos entrar no futebol? Não, mãe, eu não gosto de futebol. Ah, mas você vai entrar. Eu bloqueio completamente o talento dele. Verdade. Então, muitos pais bloqueiam para entrar nas caixinhas que esperam. É o futebol, é a luta, é o balé, é o canto.
Eu vi uma vez um podcast de uma psiquiatra e chegou a mãe do paciente dela, era uma criança, o paciente dela, e a mãe chegou e falou assim: doutora, é o seguinte, eu quero que o meu filho pare de cantar. Eu não quero mais que ele cante. Ele tá parando, ele não se socializa, já não conversa com os amigos, é muito difícil a socialização dele. Ela falou assim, tudo bem, mas você sabe que a habilidade dele pro canto vai diminuir. Não, eu quero que ele se socialize. Ok, então a conduta da terapêutica foi toda voltada para ele se socializar. Ficou expert em socializar, só que caiu o rendimento dele no canto. Aí a mãe voltou e chegou e falou, doutora, ele não canta mais nada. Não tem mais aquela, sabe, aquela vontade, sumiu, só tá lá agora na rua se socializando que isso. Aí a doutora olhou para ela e falou assim, o que a senhora quer pro seu filho? Porque uma hora a senhora quer que ele se socialize, a outra hora a senhora quer que... Entende como o pai centraliza isso e quer fazer com que os filhos não conseguem olhar como eles são de fato? E às vezes é querer que eles sejam o que ele queria um dia. Acontece, né? Aí agora eu vou deixar, eu fiz isso para uma aluna. Pensa e reflita no que você era bom quando você era criança. Tem tanta resposta ali dentro. Tanta resposta. Verdade. A semana passada, eu estava numa reunião para uma mentoria e era uma menina que me conhece desde menina, da adolescência. E ela falou uma coisa para mim e eu tive a resposta no que eu era bom. No que eu era realmente boa quando eu era menina. Era escutar as pessoas. E sempre conduzir as pessoas. E olha o que eu faço hoje. Já estava enraizado, já era seu. Falei, e caramba. Você traçou outros caminhos, né? Não, eu corri muito, eu fui andar muito. Porque, mais uma vez, quando a gente não se reconhece, quando a gente não sabe quem é e o lugar que a gente ocupa na vida, a gente busca fazer tudo. Vai buscando outros caminhos, às vezes até mais longo, mais cansativo. Frustrações vêm, insatisfação vem, aquela falta de realização e os questionamentos. O que eu tô fazendo aqui nesse mundo? É porque você ainda não se conhece. É porque você ainda usa máscaras. E porque você ainda busca a perfeição. Quando eu integrei o meu lado sombra, o meu lado luz, hoje eu sou inteira. Hoje eu falo que eu sou uma mulher próspera. E prosperidade aqui não é dinheiro. Deixo muito claro, prosperidade. Dinheiro é um efeito da prosperidade. Prosperidade é movimento em expansão. É você em expansão, em desenvolvimento. Hoje, em completude, eu me sinto essa mulher. Por isso que hoje, muitas coisas acontecem de forma fluida na minha vida. Porque por muito tempo, eu travava por essa minha negatividade. A mulher de autoestima. Você imagina, a mulher que não tem autoestima, que tem uma autoestima baixa, ela tá todo tempo olhando pra vida insatisfeita. Caramba! Só olhando o lado ruim. Eu só sou ruim. Porque existe a mente dual, né? Você sabe que a mente dual é aquela mente que ou eu sou bom ou eu sou ruim. É os extremos. Ou eu sou bom ou eu sou ruim. Eu não consigo encontrar o equilíbrio disso, a equalização disso, onde eu me integro a todo tempo o meu lado bom e o meu lado ruim. Quando você entender isso aqui, eu tenho certeza que dominar a tua os vida... pratinhos, né? Você não é perfeita, gente, não é. E a autoestima vendida hoje, que é a autoestima falsa, é exatamente essa. A internet, quando traz faz 5 dicas para autoestima, para você ter uma autoestima fortalecida. Você pode continuar. Como a aí. gente já falou aqui, né? A autoestima, ela não tem um manual. Não. Ela não tem um manual. Ela e não tem outro caminho se não for o autoconhecimento. Eu assisti um podcast, inclusive, daquela psicanalista Ana Beatriz. E ela fala isso, que a autoestima, ela é uma construção de si.
Peguei essa frase dela. É uma construção de si. Então, diariamente. E acredita que ontem eu fui fazer algumas perguntas sobre o que é autoestima para umas amigas minhas. E aí eu comecei a falar que em muitas vezes eu vejo que a minha autoestima não estava alinhada e ainda tem muito que eu se alinhar. Aí a minha amiga falou assim: mulher, se tu tá dizendo que não tem autoestima, imagine eu. Aí, tipo assim, ela associou totalmente a beleza, de fato. Sim, todo mundo. Porque eu sempre me considerei uma pessoa muito bonita. Mas, e sempre onde eu chegava, assim, a gente tem aquela presença. Mas isso não é autoestima. Não quer dizer que você está com autoestima. Você percebe a comparação? Como elas mesmo olham pra você e de uma forma sutil, não ruim, mas que existe uma comparação. Caramba, você que é linda, imagina ela já se colocou no lugar. Já se colocou, E eu trouxe isso pra ela. Você abaixo. Eu disse, inclusive, assiste o podcast. Sim, vai fazer muito sentido pra você. Vai fazer muito sentido. E eu trouxe essa questão justamente pra ela. Que é tudo isso que a gente falou aqui. É uma construção de si, é se conhecer. Eu comecei a perceber depois que eu me conheci, que eu comecei a olhar pra mim com mais carinho, com mais amor. Então, e outra, o que a gente já trouxe aqui, não é de uma hora pra outra. É um processo, é uma construção. E a gente tá aqui pra ajudar vocês com isso, né? A gente dá um despertar, né, Artemis? Isso, exatamente. A construção, você não tem outro caminho se você não fizer um autoconhecimento, se você não aprofundar, se você não buscar ferramentas, não buscar mentores, psicólogos, terapeutas, não importa onde você for, mas que seja realmente... e assim, 50% é sempre do profissional, mas 50% é seu. Então, se você não fizer a sua parte, eu sinto muito que você não vai sair do lugar. Mas um ponto que você trouxe em relação que eu quero deixar também trazer esse ponto, é sobre a vaidade e o autocuidado. A vaidade. Eu li essa semana, no devocional, sobre o quanto a gente está preocupado com o bem material da vida, né? Buscar a todo tempo para fazer com que isso alimente o nosso ego. E vaidade, gente, não está ligada a você deixar de se arrumar, se cuidar. O autocuidado, a vaidade é algo que está voltado com o que você quer mostrar para o mundo, para as pessoas. E o autocuidado é o que você quer mostrar para você. E aí vem a parte que a Bia trouxe num trecho de hoje sobre a sustentar a vida que você deseja. É você não se abandonar. E o autocuidado vem disso. É onde eu faço sem receber aplauso. Sem ninguém tá vendo. Eu sustento o que eu faço. Quando ninguém está vendo, né? Quais são os teus valores, Bia? Os teus melhores valores? É olhar para as pessoas com empatia. É amar as pessoas, independente do que elas tenham para oferecer, para ser para mim. Eu tô ali amando, tô ali com a pessoa. Eu acho que é um dos meus principais valores. Perfeito. E isso é muito bacana ela trazer, porque o valor é tudo aquilo que você sustenta, mesmo sendo desconfortável. Mas quando você não sustenta, ele não se tornou ainda um valor. Ele só é intencional. Ele não é seu, o valor. É só uma coisa que você quis dizer que tem. É intencional. Isso. E você tem intenção de ser aquela pessoa, portanto, ele não faz parte ainda de você. E aqui que entra o sentir, ser coerente entre fazer, falar e sentir. Quem é você de fato? E a autoestima entra nesse contexto porque todo mundo fala que tem autoestima, mas não sustenta. E não sustenta. A autoimagem, que é o pilar principal da autoestima, é o teto. Quer descobrir que a pessoa tem autoestima ou não? É a autoimagem. Sabe aonde? Financeiro. Ali você determina se o homem ou a mulher tem autoestima. Verdade. É o teto. Se você não tem o poder de fazer dinheiro,
de se posicionar na vida, você não consegue. A autoimagem te define tudo. A autoimagem, gente, não é nada mais, nada menos do que o feedback dos teus resultados. Quando você olha como é você lá no seu trabalho, como você se enxerga, como você se posiciona. Quem é você na vida? Como você se posiciona? Quem é você no relacionamento? Como você se posiciona? Quem é você com a conta do teu banco lá, na tua conta, no dinheiro, no financeiro? Como você se posiciona diante do dinheiro? A autoimagem mostra tudo. Eu tenho uma ferramenta dentro da mentoria que quando eu desmonto tudo isso, as meninas olham e falam assim, meu Deus do céu. Porque é exatamente isso. Não tem como enganar ninguém. Não tem. Verdade, muito boa essa fala. Não tem. É uma aula, tá, gente? Eu tô aqui, vocês quando for assistir, sempre pegue o papelzinho. E já lembrar, né, gente? Vocês ajudam muito o podcast, quem assistir, dar um like, deixar um comentário pra gente também, né? A gente gosta também de ter esse feedback, pra gente também dar um direcionamento pra saber daí do outro lado se vocês estão gostando, se tá realmente coerente, se tá coerente, se tá fazendo sentido, o que despertou em você. Então, dá o like, se inscreve, envia também para aquela pessoa que tá precisando escutar. E assim é a forma de vocês também transbordar para a vida e a vida devolve. Acredite como nisso. Eu sempre digo que é uma aula de fato. Eu tô sempre aqui anotando. Vocês também podem estar sempre com um caderninho, colocando essas frases aqui que a gente traz, são muito valiosas. Sim. E como a gente traz sempre, como a gente já falou aqui hoje, isso é só um meio de comunicação que a gente tá tendo para você ter um acesso. Mas aí vocês precisam aprofundar, precisam procurar, igual a gente fez, né, um dia, né? E para quem não conhece também as nossas redes sociais, né? @Artemis MMoura. M Moura. E as minhas redes sociais é a BiaMelo_N. Já segue a gente lá, já por lá segue, também. Para acompanhar tudo que tá acontecendo por aqui. A gente também coloca os bastidores. Sim. Né? E esse dia aqui foi maravilhoso. Hoje, todos os dias são. Isso. Calma. Mas hoje foi bem especial, gente. Porque nós duas, num bate-papo, tomando um cafezinho. Então, assim, de onde tudo começou, né, Artemis? Exatamente. De onde tudo começou. Duas mulheres poderosíssimas. E a gente conversando trouxe essa ideia assim, vamos gravar um podcast? Tomando um cafezinho. Isso é bom demais. Gente. Muito bom. E dá vontade de ficar aqui, ó, o tempo todo conversando. Construam falando. a mesa de vocês. Isso é muito importante. Muito importante. Muito. É essencial. Eu não tenho, construa. E faz parte justamente da gente estar aqui hoje. Sim. Uma das coisas que muitas pessoas sempre estão falando comigo, não deixa de ser um elogio, claro. Sobre nós duas, que é bom também, mas trazer que... eu queria tanto ter uma amiga assim, eu queria tanto estar fazendo isso. Gente, é querer, é tentar, e como ela já trouxe, 50% é do profissional que você vai procurar, do curso que você vai comprar, mas 50% é seu também. Sim. Então é querer muito fazer valer a pena, é querer se amar, se construir e poder, de fato, ajudar o próximo, que é a nossa missão aqui também. Sim. Um agente de luz. Adoro. Muito bom esse episódio. Pra finalizar, é claro que eu não devia deixar de fazer a pergunta, né? A pergunta. E sabe que eu tava pensando nisso? Eu digo, eu vou fazer, nosso quadro. ou ela que vai fazer. Não, você pode fazer pra mim também. Sim. Isso. Nada improvisado, tá, gente? Tudo aqui tá acontecendo assim. Bia, como todos... Pra você que chegou agora, que temos todo final do episódio um quadro. Você tomando um café. Quem você convidaria? Qual conselho você pediria a essa pessoa? Então, eu convidaria Paulo Vieira. Uau! Claro. Tem duas pessoas. Pode ser. Paulo Vieira e Augusto Cury. São duas pessoas que eu admiro demais. E o conselho que eu perguntaria era como conseguir manter a vida tranquila
em meio a tantos caos, em meio a tudo isso que a gente falou, mas uma vida tranquila que traga prosperidade, mas sem ser só sobre dinheiro, e sim prosperidade em todos os âmbitos da sua vida. Seria essa pergunta que eu ia trazer, sabe? Ele já tem os caminhos deles que eles já mostram, claro, que eu acompanho, mas eu queria olhando pra mim. Entendo. E contando, sabe? Entendo. E agora você. Então, não seria um conselho, mas eu tenho essa curiosidade e, assim, adoraria também de escutá-lo. Jesus. Ai, que lindo, verdade. Como foi para ele passar por toda a rejeição, por toda, sabe, falta de validação, de reconhecimento que ele não teve, por ter sido rejeitado por pessoas que eu nem imaginava. Como foi passar por todo aquele processo de dor e não ter desistido e nem ter colocado em dúvida quem realmente ele era. A identidade mesmo, filho de Deus. Verdade, lindo. Eu queria. Vou pensar nisso também, de querer ele também. Muito lindo. É muito importante quando a gente traz essa visão para o nosso Criador, né? E eu trago isso para minha vida porque quando você trouxe ali o quanto é difícil ser rejeitado quando a gente entra num processo de autoconhecimento. E é rejeitado mesmo, tá? E aqui entra a sustentação que eu falo, é você se reconhecer em Cristo. Quando você entende que você é aceita, amada e transformada por Ele, não tem nada que te abale. Você sabe de onde você veio e você sabe o porquê você veio. Então não existe comparação. Eu me reconheço imperfeita, porque eu sirvo a Ele. E buscar essa perfeição, é por isso que eu falo que é tão arrogante da parte humana, porque quando a gente olha para Ele, quem somos nós buscando perfeição? Quem somos nós? E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a base. E a autoestima, gente, ela só é construída, a autoestima real, quando você, aí entra a humildade, e entrega de fato a tua vida a Ele, a obediência. Você não vai construir, o autoconhecimento interliga tudo. E não é sobre religião, mas é sobre você entender quem é Ele na sua vida. E o principal ponto do autoconhecimento, de olhar para si, se entender, é de fato colocar Deus sempre aí, ó, no centro. No centro. Tudo caminha. Tudo caminha. E na Bíblia tem todos os caminhos. Eu estava conversando até com Bia falando sobre isso, o quanto eu tenho especialização em física quântica, em neurociência, e quanto mais eu estudo a Bíblia e vejo, eu falei assim, meu Deus, a neurociência veio confirmar algo, tantas outras ciências vieram confirmar algo que a Bíblia está dizendo há anos pra gente. Então busque a se conhecer, busque aprofundar, saber quem você é, qual é o seu lugar na vida. Aí você vai passar a construir a sua autoestima. A autoestima, ela não é nada mais, nada menos do que a construção, a tua volta para casa, para a tua essência. Quem de fato você sempre foi, só que tá com a chama apagada. Você tem um poder, e é o livre-arbítrio de Deus. Olha quanto isso é poderoso, de acender essa chama novamente. E nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se olhar, se amar. Todos os dias a gente tem uma nova página para escrever e olhar para si cada vez mais. Sim. Então a gente finaliza esse episódio lindíssimo. Obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. Então deixem seus comentários, deixem seus likes lá, suas curtidas. Encaminha para as amigas, para os amigos.
ativa o sininho, se Sempre. inscreve Pra não perder no nada. canal, Pra não pra toda perderem vez que a gente nada. postar já chegar lá a notificação. E é Exatamente. mais um episódio do Cafés e Sentidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.